recreio teria música. Deu a hora do recreio, quem o professor que estiver atrasado na sala, ele vai saber que está 1 minuto antes de começar o recreio, a música já começa. Porque naquele minutinho final, ele já tem que estar encerrando a aula dele, né? Então, aquele minutinho final da aula, ele toca durante todo o recreio, até 1 minuto a mais do horário do final do recreio. Mas com uma música específica, assim, essa música, se começou essa música, só tem 1 minuto para entrar na sala. Né? Uma coisa mais ou menos assim. Seria um sinal, né? Porque, pelo que eu andei pesquisando, pararam de tocar o sinal por causa dos alunos especiais que a gente tem. Também. É isso? Isso. Então, acho que seria uma boa também, porque aí colocaria um som mais tranquilo, né? Uma coisa assim para poder não assustar. Então, é positivo esse retorno que a gente tem sobre a rádio e usar os equipamentos que a gente tem também do Podneia. Sim, claro. Vai aí, gente. O Podneia está acarretando aí novas conquistas para mais alunos do ambiente escolar. Só tem que fazer uma pesquisa sobre música, né? Porque Sim, não, isso aí com certeza. lendo algumas coisas, isso aí com certeza. Eu não sei até que ponto é verdade, mas dependendo dos hertz que aquela música toca, ela pode trazer tristeza. Com certeza. Ela pode trazer alguns sentimentos nada positivos. Então tem que pensar em que tipo de música a gente tem que ajudar a alinhar isso, né? Provar para vocês que realmente não é construtivo determinado tipo de música. Então isso aí é uma coisa que a gente pode ir planejando aos poucos até o final do ano. Ou até o ano que vem. Eu acho que até o final do ano a gente não consegue, porque então, o ano que acabou. vem. Infelizmente, mas tem esse tipo de coisa que dá pra gente planejar, né? Então no ano que vem os alunos eles podem tentar tomar o protagonismo dessa rádio. Pode. Aí no ano que vem eu vou tentar dar conta de antes do final do ano fazer esse estúdiozinho de vocês. Mas depende do andamento da obra. Sim. Entende? Porque, por exemplo, esse espaço aqui todinho do refeitório, porque essa sala aqui é uma. Olha aqui, ó, é tudo provisório, né? Então, eu tenho que ver qual vai ser o local, pedir uma autorização à superintendência, comunicar, né, aos superiores que há interesse em fazer, que é produtivo de fazer, que é bom para os alunos. Até porque eu acho que é interessante vocês passarem só a prova da gama, é uma forma de estimular os colegas a fazerem as avaliações internas, externas, né, incentivar a estudar, trazer alguém um pouco legal para fazer uma entrevista, deixar gravado, né? Então, toda vez que entrar uma pessoa diferente na escola, vocês podem entrevistar pra gente ali, super bonitinho e tal. Porque a gente sempre tem essa questão de troca de professores, né? Então é sempre bom estar conhecendo também. Vocês sabiam que como entrevistadoras vocês teriam que estudar os assuntos dos entrevistados? Sim. Por exemplo, eu vou entrevistar um médico, eu pensar em quais perguntas vou fazer pra ele. ele. A gente pensou bastante. A gente pensou bastante, falou, pô, então, vocês Eliette já foi diretora, Eliette é diretora, Eliette já foi professora, então a gente tem que procurar umas perguntas ali que se encaixam no quadro e ela vai conseguir responder pra ele. Eu vi na internet que isso é muito importante, né? Que às vezes as pessoas vão entrevistar a outras, não sabem nada da vida da pessoa e fica lá a pessoa olhando uma pra outra assim. Aí fica uma pergunta mecânica, uma coisa muito mecânica, uma coisa muito robotizada, muito. Então, mas isso mostra para as pessoas que vão estar no Podneia, elas vão ter que estudar mais. E isso é uma coisa boa. Sim. Você falou agora. Sim, o Podneia ele é um estímulo para a gente poder estudar, porque tudo isso aqui, ó, a gente teve que estudar como é que mexe no microfone, como mexe na mesa de som, nas luzes, em questão da gravação. Então tem também nada de roteiro, né? Também, porque a gente que escreveu o roteiro. Essas coisas eu tenho porque foi a gente que escreveu o roteiro, formulou as perguntas, junto com os colegas, porque no Podneia a gente fez essa roteirização. Quem é que vai ficar responsável pela mesa? Quem vai ficar responsável pelos microfones? Quem vai fazer o roteiro das entrevistas? Porque a gente precisa de um norte para fazer uma entrevista. Mesmo que seja o MesaCast, seja uma coisa mais descontraída, você tem que ter alguma coisinha ali para você seguir, para você não perder o rumo. Então a gente fez essa divisão e cada um foi estudando dentro da sua área e conseguimos uma entrevista com a Eliette, né? Exatamente. Legal. Eu gostei desse negócio. Então será que poderemos ter mais algumas participações da Eliette no Podneia? Vocês vão achar pessoas mais interessantes. Quem sabe? É difícil. Acho que ela pode ser a Fernanda. Pode ser. Você libera mas de qualquer forma eu estou à disposição. Né? A gente apareceu do nada aqui na sala da Eliette. Bota o microfone aí, 2 minutinhos. Se vocês precisarem
precisarem mais vezes ou quiserem mais vezes, eu estou à disposição ainda assim. Com certeza. Né? Agora, pra finalizar uma das últimas perguntas já, amiga, eu queria saber, que a gente até anotou a pergunta ali, só uma curiosidade. Você falou que você sempre quis ser professora, né? A vida Sim. inteira. Mas eu queria saber, que agora já passou muitos anos, né? Nós temos aí várias profissões, né? Eu queria saber se hoje em dia, se você não fosse professora, se tivesse aí procurando uma profissão, o que você seria? Já passou tanta coisa na minha cabeça. Eu já descobri que eu acho que eu tenho um certo feeling para engenharia, para arquitetura. Eu já pensei em ser médica legista, né? E me fizeram acreditar que pobre não podia ser médico. Quando eu fiz o curso de matemática, eu tive a oportunidade, mas eu recusei por falta de conhecimento, tá vendo a questão do conhecimento? Que eu poderia ter ido para a área de TI, que eu sou muito boa na área de TI. Entendeu? Claro que eu não tenho conhecimento suficiente, porque eu não estudei. Eu não tenho. Mas eu tenho facilidade, então eu poderia ter ido para essa área de TI. Veja a questão do Snoopy, né, que é um programa que a gente criou aqui, é nosso. Né? Nosso não, é nosso, mas nós criamos aqui. Então, assim, tem muitas áreas que eu gostaria de ter, assim, estudado. Às vezes eu olho para trás e penso assim, como teria sido se eu tivesse feito contabilidade? Por certo, eu teria sofrido menos, porque o curso de matemática é bem mais puxado. Eu acho que né? Talvez muita gente não vá concordar comigo, está tudo bem, mas particularmente eu acho que o curso de matemática é muito difícil. Talvez se eu tivesse feito contabilidade, teria sido menos penoso, né? E teria montado de repente a própria contabilidade, teria dado certo, não sei, sabe? Então, mas isso também, possibilidades, né? isso também passa pela minha cabeça ali, você não fez contabilidade. Também tive vontade de fazer química, né? Eu era muito boa em química, muito mesmo, sério. Então eu podia, em vez de ter feito matemática, ter feito química, tinha aberto um outro leque de possibilidades. O curso de matemática é muito restrito, né? Me restringe muito, assim. Mas eu não me arrependo ainda assim. Né? Eu acho que eu fiz um curso que estava bem na minha cara, sabe? Eu gostei muito de ter feito, fiquei bem traumatizada. Mas aí, pra gente agora, se você pudesse escolher uma profissão pra seguir, sem ser diretora e professora, qual que você escolheria? Arquitetura. Seria uma boa arquiteta, eu Com acho. certeza. Tem uma mulher. Ela é bem uma pegada, assim, uma postura assim. exatamente. Eu acho que seria feito uma arquitetura. Acho que seria muito bom. Agora, para finalizar, a última pergunta, amiga, vou fazer a última pergunta para os alunos do NEA, não só do NEA, né, para todos que forem alcançados através dessa entrevista, qual conselho você daria para todos aqueles que querem ter uma profissão no futuro, os sonhos, né, os objetivos? O que você faria para ele? Tenha um projeto de vida. Isso. E um ponto também, como um conselho também, para aqueles que ainda não elaboraram um projeto de vida. Tenha um projeto de vida. Elabore para ontem. Comece a elaborar o projeto de vida para ontem. Por quê? Quando eu terminar o ensino médio eu faço. Mas aí você passou o ensino médio inteiro não estudando direito, tirando sua nota para passar, sabe? E depois? Nós temos professores excelentes aqui, vocês não têm ideia, sabe? Tem que sugar desses professores todo o conhecimento que eles têm, sabe? Vai além, entende? Eu acho que o professor que está passando de um quadro é pouco para mim, eu quero mais coisas. Eu pesquisei na internet, tem esse conteúdo que você não passou, que tem esse aprofundamento que você não leu, sabe? Principalmente na área que você pretende, né? Eu quero fazer arquitetura, você já sabe que tem que estudar muito matemática. Então você vai ter que se aprofundar. Sabe, você vai precisar disso depois. Você não quer fazer arquitetura, depois de já na faculdade. Como é que você vai fazer os negócios lá, as atividades? Porque o professor da faculdade vai dizer, como vocês viram no ensino médio? Você fala, ops, não vi. E agora? Mas aí já passou o ensino médio? Então aí você vai ter que falar 2 livros em cima da mesa. O do ensino médio e o da faculdade. Você vai estudar dobrado, sabe? Então, para que você vai passar por isso se você pode fazer isso agora? Não perca tempo. Você precisa... Depois a gente fala a questão da responsabilidade, do limite, a gente falou dos pais, tem hora para fazer as coisas, tem hora para dormir, porque tem que dormir, tem hora para descansar, porque tem que descansar, tem hora para se divertir, porque também é bom para a sua psique, né? Passear com os amigos, ter amigos é muito bom também. Mas tem a hora de estudar. O que você está fazendo na hora de estudar? Você está estudando ou você está fazendo as outras coisas? É uma questão de... Por isso que tem o projeto. O projeto consta que você tem aquele número de horas destinado para aquelas coisas. É claro que ninguém leva a vida tão metódica assim, sabe? Mas tem que ter um norte de qualquer forma. Não pode ser aleatório, não pode ser de qualquer forma. Tem que ter um norte. E estudar, vou repetir, ninguém se arrepende por estudar, nada. Você se arrependeu de ter feito curso de inglês, que a priori eu tinha feito para quê? Só porque eu queria, por curiosidade. Eu queria aprender inglês quando eu me entendi por gente. Eu com 5, 6 anos eu falo assim para minha mãe, eu quero aprender inglês.
do nada. E vim com aquela... Aí quando eu fiz 18 anos, falei, eu vou entrar no curso, que agora eu estou trabalhando, eu vou pagar. E aquilo me abriu portas, sabe? Me abriu portas para a educação que eu estou hoje, abriu portas para trabalhar até em comércio exterior, cheguei a trabalhar 2 anos em comércio exterior, por conta do inglês, que para todos os efeitos lá no início era para quê? Porque curiosidade, sabe? Então, não existe esse negócio de conhecimento jogado fora. Aí eu aprendi isso aqui, não serve para nada. Aí eu estou aprendendo, por exemplo, estou aprendendo fórmula de Bhaskara, né? Essa que todo mundo diz que não serve para nada, né? Eu costumo comparar a fórmula de Bhaskara a um trator. Você tem um trator na sua garagem? Quem é que tem trator na garagem? Você tem? Não. Então não serve para nada. Bom, ele não vai servir pra nada pra mim, mas pode ser que ele sirva pra outra pessoa. Mas ele serve muito, porque ele que está lá no campo, lá fazendo um monte de trabalhos, é ele que está na engenharia fazendo um monte de trabalhos, não serve para ele ética e trabalha com outra coisa. Então, veja bem, aquilo serve para muita coisa. Talvez não sirva, por exemplo, eu estou aqui na direção da escola. Eu estou usando fórmula de Bhaskara aonde? Em lugar nenhum. Mas ele não é perdido. Ele não é perdido porque me deu a oportunidade de dizer, eu não quero trabalhar com isso. Me trouxe a decisão. Se você não conhece, que decisão que você tomou? Não foi o que a gente já falou aqui hoje? Então, se você for levar em consideração que a fórmula de Bhaskara não serve para nada, se você entrar por esse caminho, você vai, no final das contas, concluir assim, então estudar qualquer coisa também não serve para nada. Porque, exemplo, você está estudando sobre a Revolução Francesa, você viu para quê até agora? Ah, eu estou estudando sobre oração subordinada e aquele monte de coisas que eu já esqueci. Aquilo serve para quê? Aí você fala, não usei, não serve para nada. Aí, se você continuar, depois você fala, não vou estudar mais não serve para nada, mas aí você não estuda nada. E depois, quais são as consequências? Então, você não pode dizer que um determinado estudo não serve para nada. As pessoas de sucesso estão estudando até o que elas acham que não é tão necessário naquele momento. E não pode desistir. Nunca. Jamais. Uma vez eu fui fazer uma prova, não era bem uma prova, era um processo seletivo para trabalhar no IFES. Eu estava com um bebê pequeno, com uma vida muito assim, né? Que você tem um bebê, a vida muda, né? Porque você tem que se adequar àquela nova responsabilidade, né? Eu falei, quem que eu vou deixar, né, para trabalhar e aquela situação toda. Aí eu fiz aquele processo seletivo assim, bem do tipo, vou porque não estou fazendo nada, então eu vou. Aí quando saiu o resultado, eu só tinha uma vaga, eu fiquei em 9º lugar, falei, então posso esquecer. Porque uma vaga, 9º lugar, você vai ser chamada? Mas me chamaram. Entendeu? E eu trabalhei no IFES 2 anos. E foi uma oportunidade fantástica. Eu achei aquela experiência maravilhosa. Entendeu? Foi incrível trabalhar lá. Maravilhoso. Sabe? Então. Mas uma descoberta, eu não sabia que ela tinha Eu trabalhado. também não. Contratada. Qual campus que a senhora trabalhou? No de Vitória. No de Vitória. Então, assim, como que você pode desistir antes de tentar? Aí, se você for pesquisar também, você vai ver quantas lâmpadas queimaram antes de Edison inventou da lâmpada. Olha, eu e minha idade com os meus esquecimentos. Thomas Edison. Thomas Edison tentou quantas lâmpadas para aperfeiçoar a lâmpada? Tentou quantas? Uma? Aí ele desistiu na terceira? Não. Passou de 5.000, 4.000. Né? Então, quer dizer, você não pode desistir. Né? É estudar e não desistir. Né? O sucesso é de quem não desistiu. Porque as pessoas só mostram o sucesso. Aquele pergunta que vocês fizeram sobre as mídias também, né? E a pessoa viciada em mídia, essas coisas digitais, né? Esses que a gente tem. Então a pessoa está lá olhando as pessoas postando felicidade como se a vida delas fosse aquilo ali. Não é não. A pessoa mostra o resultado. O processo ela esconde. Ou quantas coisas ela teve que abrir mão. Sabe? Quais foram as coisas que ela teve que renunciar. Quantas coisas teve que mudar, passar um período difícil da vida para poder alcançar aquele propósito. Então a pessoa precisa ter essa paciência. Né? É isso que a gente observa, um grande número de jovens atuais não tendo paciência, de entender que tudo é um processo. E é por isso que não dá para estudar depois que termina o ensino médio, é só. É agora. O projeto de vida é agora, já, não tem, faz logo. Começa a pesquisar, investigar e começa a traçar uma meta, porque o tempo está passando. Mais do que depressa, o tempo está passando. E até até ano que vem a gente já termina o ensino médio, né? A gente está no 2º ano e ano que vem a gente vai para o 3º. E
educação, dos professores, então realmente é sempre confiar no processo, saber que existe um processo e estabelecer a meta. E engraçado que até essas pessoas, né, grandiosas aí na internet, até elas buscam conhecimento, né? Sim. Tem faculdade, busca, se nunca teve a condição e, sei lá, às vezes irritou na internet, elas buscam conhecimento depois para aprender mais ainda. Sim. E a gente acha que vai virar influencer do nada, ganhar Vai cair dinheiro do céu assim, visualização, e vai ganhar patrocínio e vai dar Exatamente, certo. não busca conhecimento nenhum. Assim não consegue mesmo não. Tem que ter paciência para alcançar aquele êxito. Não vai ser de um dia para o outro. Aliás, nada na vida vai ser de um dia para o outro. As pessoas têm mania de chamar de sorte o processo. Só que não é sorte, é trabalho, sabe? Conhecimento, investigação, dedicação, renúncia. Nossa, a tal da renúncia. O que é renúncia, né? Poxa, tá tendo um churrasco agora, mas eu tô estudando, porque eu vou ter uma prova amanhã, o que eu tenho que fazer e tal. E essa renúncia, quem tá pronto para ela? Né? Então esse é o ponto. Então a gente agradece, né, pelo tempo que você cedeu pra gente do Podneia, porque é uma experiência nova pra gente também, toda essa questão do MesaCast e questão de roteirização e tudo mais por trás, né? Então a gente agradece por ter aberto as portas da sua sala e cedido pra gente esse momento. Muito obrigada aí, né? Já iniciando com chave de ouro a nossa MesaCast, né? Com certeza. Muito obrigada, Eliette. Obrigada a vocês, eu tô muito orgulhosa de vocês, achei tão fofinho. Muito obrigada. Obrigada. Achei tudo muito bacana, que bom que a gente fez um investimento e vocês estão aproveitando muito bem esse investimento, isso é muito bom. Com certeza. Eu tô sentindo que vai dar certo. Com certeza. Obrigada. É isso. Muito obrigada, gente, todo mundo que assistiu. Tchau, Um tchau. beijo. Tchau. Tchau, gente.